Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 16 de outubro, volume 11, trecho 100. Ameaças de Jesus, dureza dos povos e como querem ser tocados em sua própria pele para render-se ante Deus. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio por um pouco de tempo dizendo-me: minha filha, como são duros os povos. O flagelo da guerra não basta. A miséria não é a miséria não é em doses suficientes para rendê-los, assim que querem ser tocados em sua própria pele. De outra maneira, não se chega a fazê-los reagir. Não vê como a religião triunfa sobre o campo de batalha? E por quê? Porque são tocados em sua própria pele. Eis a necessidade de que não haja povo que não seja tomado na rede. Quem de um modo, quem de outro, mas quase todos ficarão expostos a serem tocados em sua própria pele. Eu não quero fazê-lo, mas sua dureza me obriga. A humanidade se encontra, nesses tempos, com uma dureza de coração como nunca houve antes. Mesmo sob o flagelo da guerra, da miséria, não é suficiente para fazer com que se rendam a Deus, com que entregue realmente a sua vontade para Deus. Então eles têm que ser tocados em sua própria pele, né? Isso significa sofrer mesmo na carne, né? Sofrer por doenças, né? Porque os flagelos que Jesus está citando aqui podem ser apenas perder uma casa, né? Os flagelos da guerra, a casa ser bombardeada, ter que fugir, ir para um outro lugar, ficar sem comida, né? Esses flagelos que Jesus está falando de guerra, né? Que a gente tem visto acontecer, né? Em muitos lugares, a miséria, né? Não é em dose suficiente, por mais que as pessoas estejam sofrendo, né? A miséria por não ter alimento por causa da guerra, mesmo assim, eles não reagem, né? Não se voltam plenamente, né, para Deus. E quando Jesus diz que a religião triunfa sobre o campo de batalha, porque são tocados em sua própria pele, eu entendo assim, a religião triunfar no campo de batalha quer dizer que muitas pessoas estão vendo hoje, testemunhando, né, que uma pessoa que busca Deus através da religião, ela tem mais forças para suportar essas adversidades. Ela sofre, mas ela compreende o para quê. Porque na religião católica, por exemplo, muitos, né, já leram as revelações de Nossa Senhora ao Padre Gobi, que descreve, né, todas essas tribulações, né, que vão acontecer.
Então é como se já tivesse assim preparado. Então a pessoa busca, né, na vida, buscando assim, por exemplo, como eu, né, buscava antes de conhecer a Divina Vontade, eu ficava buscando, né, os segredos de Fátima, né, os segredos que Nossa Senhora revelou, é, conhecer, né, as revelações dela, o que ela falava sobre o fim dos tempos, né? Eu tinha muita curiosidade sobre isso, então eu já ficava assim de sobrealerta, né, para os acontecimentos que viriam, né, e procurava até alertar na minha casa, né, meu marido, meus filhos. Eu estava meio que muito focada nisso, eu estava errada, é claro, né? Hoje eu entendo que tudo que está acontecendo é a vontade de Deus, é por permissão dele, porque precisa, né, acontecer essa purificação da igreja, né, daqueles que vão, né, através do sofrimento, da tribulação, se voltarem para Deus. Mas são as pessoas que já são de Deus, né, que já buscam a Deus. Então, por isso que Jesus está dizendo que há uma necessidade de que não haja povo que não seja tomado na rede. Que rede é essa, né? A rede da religião, né? De buscar a Deus, de ter uma religião para buscar a Deus, buscar os sacramentos, né? Fazer tudo, né? Conforme os mandamentos de Deus. Então, as pessoas que buscam a religião, né? Jesus diz, quem de um modo, quem de outro, né? Mas quase todos ficarão expostos a serem tocados em sua própria pele, né? Quase todos, porque hoje em dia é uma minoria que busca a Deus, né, sinceramente, para realmente buscá-lo por amor a Ele, né? Muitos, como a gente tem visto e falou ontem até, né, e esses dias, né, muitas pessoas estão buscando falar de Deus, usando o nome dele em vão, né, falando, fazendo campanhas para ganhar dinheiro, né? Pessoas que estão buscando se aparecer, ter muitas, ser famoso, né? Às vezes ganhar dinheiro através do YouTube, falando de religião, mas por amor a Jesus, por amor a Deus, são poucos. E Jesus diz: eu não quero fazê-lo, mas a sua dureza me obriga. Então, por causa desses, da maioria, né, vão ter que ser expostos, né, e ser tocados à sua própria pele, vão sofrer muito mais, vão sofrer na pele, quer dizer, através de doenças, né, que já foi revelado já que vai haver muitas epidemias, até no livro do céu tem vários trechos falando sobre isso, sobre epidemias, né, que vão acontecer, né, como já aconteceu essa do Covid, né, mesmo acontecendo aquela tragédia, digamos assim, que as pessoas ficaram assim em estado de choque com o que aconteceu, poucos se converteram, né? A maioria já continua sua vida e esqueceu que tudo fechou, que, que as pessoas ficaram confinadas nas suas casas, que elas não podiam, né, ter contato com outras pessoas. Muitas pessoas perderam pessoas da família, como eu perdi, né? E por causa dessa epidemia, né? E pode acontecer coisas piores, né, que esta epidemia. E acredito que vai acontecer, porque vão ser tocados na pele, precisam, né, ser tocados na pele. Jesus continua, a Luísa disse, e ao dizer isso, Jesus chorava. E eu chorava junto com ele, pedia-lhe que fizesse com que os povos se rendessem sem derramamento de sangue e que todos se salvassem. Então a gente vê, né, isso acontecendo hoje em dia também, né? Jesus mostrava, né, de uma forma sobrenatural para Luísa, mas nós estamos vendo, né, com os nossos próprios olhos acontecendo. Talvez o que Jesus mostrava para ela era um futuro, era o hoje, né? O que está acontecendo hoje, mas para nós já é realidade.
está acontecendo. E, e Jesus chora, né? Nós sabemos, porque ele chora dentro de nós. O nosso coração dói quando a gente vê as ofensas, né, que estão sendo cometidas contra ele, né? Como aquela ópera lá, que foi assim primeiro vídeo que eu vi assim que eu senti uma uma náusea, senti uma coisa, uma repugnância, uma coisa horrível, né? Que é Jesus que está passando por isso, né? De ver, né, os seus filhos, né? Quem deveriam ser seus filhos, né? Porque nem servos são servos do inimigo dele, né? Que estão fazendo esse tipo de ofensa contra ele, assim, essa blasfêmia, essa coisa tão grave que eles não, talvez nem tenham noção do que eles estão fazendo, porque eles acham que aquilo ali é arte, que é um trabalho deles, né? Assim como a Sarah Shiva, né? Naquele testemunho dela, ela disse que ela estava dançando lá danças do mundo e Jesus mostrou para ela que ela não estava fazendo para ele, né? Que aquilo podia ser um trabalho, né? Que era o ganha-pão dela, mas não era agradável a ele o que ela estava fazendo. Não agradava a ele aquele tipo de trabalho. Não era um trabalho, né, de uma pessoa de Deus. Então, aquelas pessoas talvez ainda não tenham essa consciência, né, de que elas estão ofendendo a Deus. Elas querem fama, elas querem dinheiro, elas querem ser conhecidas, ficarem famosas, porque isso repercute muito e aí elas vão ser conhecidas, mas estão sendo conhecidas da pior forma que pode existir, que é, né, blasfemando contra Deus. E, a, e Jesus chora por causa disso, porque, né, era, seria melhor, né, se os povos, né, reconhecessem a Deus sem o derramamento de sangue, né, que todos se salvassem, né, é o desejo nosso, né, que nós desejamos também que as pessoas se salvem. Por isso a gente quer tanto, né, compreender o que é viver na divina vontade para produzir esses frutos, né, que são esses bens, né, que vão promover, né, junto com Jesus a salvação das almas. E ao dizer isso chorava, né? E ele disse: Minha filha, na união de nossos querer ficará tudo encerrado. Tua vontade correrá junto com a minha e impetrará graça suficiente para salvar as almas. Teu amor correrá no meu, os teus desejos, teu batimento correrá no meu e pedirá com um batimento eterno almas. Tudo isto formará uma rede em torno de ti e de mim, e ficaremos como entrelaçados dentro, e isto servirá como baluarte de defesa, que enquanto me defenderá a mim, ficarás também tu defendida de qualquer perigo. Tudo se encerra, né? Tudo se concretiza na união do nosso querer com o querer de Deus, né? Unindo, né, a nossa vontade com a vontade de Jesus. Serão impetradas graças para salvar as almas. Por quê? Porque o amor de quem vive na divina vontade correrá junto com o amor de Jesus. O desejo também será o mesmo, salvar almas. O batimento, né, que é o sentimento, né, de amor, né? O batimento do coração significa o amor de Deus. Vai estar unido o nosso batimento com o batimento dele, né, com a vida, né? Então tudo correrá, o batimento nosso correrá no dele e pedirá um batimento eterno, pedirá almas, né? Pedirá a vida eterna para as almas, a salvação. E tudo isso vai formar uma rede que vai envolver os filhos da divina vontade e Jesus. E ficarão entrelaçados
dentro desta rede, essa rede como uma proteção, uma defesa, né? Que nós estaremos defendendo a Jesus e Ele vai nos defender de qualquer perigo. Esse perigo eu entendo que é porque ele diz, tu, né, também tu defendida de qualquer perigo. Perigo dela sair da vontade divina, perigo dela, né, perder a alma dela por, no caso da pessoa que vive na divina vontade, né, não da Luísa, mas de quem está, né, conhecendo e desejando ter essa santidade divina, ela vai ficar sob essa rede de proteção, que ela não vai cair na tentação como muitos cairão, né? Muitos cairão na tentação do anticristo, que vai prometer, né, muitas coisas, que vai iludir as pessoas, por exemplo, né, e elas vão perder as suas almas porque elas vão fazer tudo o que ele pedir em troca de alimento, em troca de manter a sua casa, de manter o seu trabalho, né? Eu entendo que vai ser assim, pelo que eu já li, né, sobre isso. E, e os filhos da divina vontade, eles vão fazer a vontade de Deus, né? O que Deus permitir que aconteça com os filhos da divina vontade vai acontecer, só que vai ter uma consciência, né? Uma consciência de que aquilo ali não é a vontade de Deus, é o que aquela pessoa está fazendo, né? Não é a vontade de Deus, mas vamos ter uma compreensão de que é necessário que aconteça essas coisas, é preciso passar por tudo isso, do ser humano ficar a esse ponto assim, totalmente descrente de Deus, né? Seguir um ídolo, né? Colocar um outro ídolo no lugar de Deus para poder depois, né, da grande tribulação, a criatura se voltar para Deus, né? Em compreender que ela foi enganada, que ela que ela deixou Deus de lado para seguir outros deuses, né? E aí ela vai compreender e vai se arrepender. E aí ela vai ter a salvação da alma dela. É isso que eu entendo como esse perigo, né? E o filho da divina vontade não vai correr esse perigo, porque ele vai ter consciência de tudo que vai estar acontecendo, vai compreender, né, o que tudo isso faz parte do plano de Deus. E aí a Luísa diz, como me é doce, não, Jesus diz, né? Como me é doce sentir em meu batimento uma batida de criatura que diz no meu, almas, almas. Sinto-me como acorrentado e vencido e cedo. Né? Ele vai ceder às orações, né, dos filhos da divina vontade, que tem o mesmo batimento do coração dele, que está desejando almas, almas. Ele fica preso, acorrentado, né? Aqueles que vivem e viverão na divina vontade, aqueles que estão buscando, né, com todas as suas forças, compreender e morrer para o humano, né? Porque o humano ele ele quer ele quer conforto, ele quer se dar bem, né? Ele não quer sofrer, mas a vontade divina que está sendo desenvolvida, né, em nós, ela vai fazer essa proteção, né? Vamos estar nessa rede junto com Jesus, passando por tudo que tivermos que passar, por sofrimento sempre, né? Não vamos ficar livres de sofrimento, mas um sofrimento que vai ser amenizado pela compreensão, né? Pelo desejo de se unir a Jesus no mesmo batimento que o dele, pedindo a salvação das almas. E aí ele vai ceder e vai, né, salvar muitas almas, todos aqueles que se arrependerem, aqueles que se voltarem mesmo para Deus, vão ter uma chance de, né, de ser salvos,
por causa dos filhos da divina vontade que vão estar, né, nessa rede junto com Jesus, né, debaixo dessa não digo proteção, mas é uma algo assim que vai impedir do mal entrar, né, na nossa mente, no nosso coração, por compreender, justamente por estar consciente de tudo, né, vai ser uma proteção essa consciência, até que chegue a iluminação de todas as consciências, né, para as pessoas todas compreenderem, né, e aí o reino da divina vontade vai acontecer. Amém. Fiat.